Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aí com o nosso conteúdo de direito das obrigações, né? Já passamos por toda a parte introdutória ali, né? Modalidades, falamos do adimplemento, das formas diretas e indiretas do adimplemento, as condições para realizar o pagamento, e agora vamos falar do próximo assunto, que é o último assunto dentro do direito das obrigações, que é o inadimplemento das obrigações, né? Vamos falar do inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo, vamos falar da mora, vamos falar da cláusula penal, da arras, né, perdas e danos, vamos falar um pouquinho alguns assuntos que a gente já falou durante as modalidades, mas retomando aí o conteúdo para finalizar todo o conteúdo de direito das obrigações com vocês, tá bom? Então vamos lá. Em regra, ocorre o cumprimento espontâneo das obrigações e, consequentemente, a extinção das obrigações. Eu sempre digo que ninguém assume uma relação obrigacional com o intuito necessariamente de descumprir essa obrigação, sob pena de a pessoa ter agido de má fé desde o início da relação contratual. A regra é que as pessoas assumem uma obrigação com a intenção de, ao tempo do cumprimento, né, no tempo, no lugar devido, no modo devido, cumprir essa obrigação e ocorrer a extinção dessa obrigação por meio do adimplemento. Lembramos lá que tem a possibilidade de pagamento pelo devedor, representante legal, terceiro interessado e terceiro não interessado. Realizado o pagamento, extingue-se a obrigação, né, e extingue a relação jurídica e obrigacional. Mas ocorrem situações em que o devedor, por livre e espontânea vontade ou por caso fortuito ou força maior, deixa de realizar o cumprimento da obrigação, ocorrendo aí o que a gente chama inadimplemento das obrigações. Então, o inadimplemento ocorre quando, não tendo sido extinta a obrigação por outra causa, a prestação debitória não é efetuada, nem pelo devedor e nem por terceiro. Carlos Roberto Gonçalves aí. Então, aqui no inadimplemento, a prestação não foi extinta, por exemplo, por prescrição, né? A obrigação ainda não foi extinta pela prescrição, só que o devedor também não realizou o cumprimento da obrigação e nenhum terceiro, interessado ou não interessado, realizou o cumprimento dessa prestação. Tranquilo? Vamos lá. Inadimplemento absoluto. Ocorre o inadimplemento absoluto quando o devedor não cumpre a obrigação no tempo, no modo e lugar devidos, e essa obrigação deixa de ter utilidade ao credor. Não adianta mais cumprir essa obrigação. O grande exemplo são as situações em que há uma obrigação, por exemplo, vinculada a uma data específica, num casamento. Contratei o serviço de uma costureira para fazer o meu vestido de casamento. Uma obrigação de fazer aí, ou fungível, infungível, dependendo de quem é a costureira, as condições do contrato. Ela não realizou o serviço, não terminou o vestido, não entregou o vestido ao tempo da realização do pagamento, do casamento. É óbvio que o cumprimento dessa obrigação a posteriori, depois do tempo, do lugar, do modo devidos, né? Não há mais utilidade ao credor. Não tem mais interesse o credor no recebimento daquela prestação. Se não há utilidade no cumprimento da obrigação, nós temos uma hipótese de inadimplemento absoluto. Então, a obrigação não foi cumprida no modo, tempo e forma convencionados e não mais poderá sê-lo, pois se tornou inútil ao credor. Se a obrigação se tornou inútil ao credor, não há mais como se realizar ou não há mais utilidade ao credor a realização da prestação, a obrigação aqui, o dever de indenizar, gera o dever do devedor indenizar por perdas e danos, né? Então ele vai ter que cumprir, vai ter que indenizar todos os prejuízos sofridos. Pense que essa pessoa foi, em razão da não entrega do vestido, teve que ir numa loja comprar um vestido de última hora, pagou uma fortuna, tudo isso tem que ser indenizado, além de eventual dano moral, por toda a situação ocorrida em decorrência do inadimplemento da obrigação. Né? A gente vai ver que perdas e danos inclui danos emergentes, lucros cessantes, danos materiais, morais, dano estético, né? Pode ocorrer em outras situações concretas. Vamos lá. Então,
inadimplemento absoluto nas obrigações negativas. Lembrem lá, obrigações negativas exigem uma abstenção pelo parte do devedor. O grande exemplo é o segredo industrial, né? Quando ocorre a revelação do segredo industrial, não tem como voltar atrás, não tem como reverter aquela condição. Ocorrerá aqui o inadimplemento absoluto e vai gerar o dever de indenizar por perdas e danos. Lá. O não cumprimento da obrigação negativa acarreta no seu inadimplemento absoluto, o exemplo lá, revelação de segredo industrial, porque a consequência do inadimplemento não tem como ser revertida. É diferente de a gente estabelecer uma obrigação da pessoa não construir um muro acima de 5 metros. E a pessoa vai lá e constrói esse muro. Eu tenho como reverter isso, né? Derrubar o muro, vai gerar perdas e danos se houver algum outro prejuízo, mas há a possibilidade de reverter. Mas em algumas situações de obrigações negativas, a realização do ato ao qual o devedor assumiu a obrigação de não realizá-lo, vai gerar um inadimplemento absoluto. Não há possibilidade de reverter, né, aquela conduta, consequentemente vai gerar perdas e danos. Inadimplemento relativo é diferente do inadimplemento absoluto. No absoluto, a prestação não tem mais utilidade nem interesse ao credor. No inadimplemento relativo, existe a mora do devedor. O cumprimento é retardado, é atrasado, mas é possível ainda se realizar o cumprimento da prestação. A grande maioria das prestações e obrigações pecuniárias ou de entrega, de dar, entregar, coisa certa, incerta, é possível o cumprimento da obrigação após a data previamente estipulada. Claro que o devedor vai sofrer as consequências da mora. Então, o que é o inadimplemento relativo? É o retardamento culposo no cumprimento da prestação, porém o seu cumprimento retardatário ainda é útil ao credor. Então, o devedor não observa o tempo, o lugar e a forma convencionados e acarreta aí na mora do devedor, artigo 394. O devedor que não cumpre a obrigação no tempo, modo e lugar convencionados, ele está em mora e sofre todas as consequências da mora. Ele vai eventualmente responder por correção monetária, juros, cláusula penal e inclusive perdas e danos se ocorrerem, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Isso. Obrigações a termo, lembra lá, as obrigações a termo, elas têm um evento futuro e certo, um prazo previamente determinado para o cumprimento da obrigação. Nas obrigações a termo, a mora resulta do simples vencimento da obrigação, a chamada mora ex re. Artigo 397. A gente falou na aula passada lá, quando falamos das obrigações puras ou simples, né, a termo, condicionais, que nas obrigações a termo, o inadimplemento, a mora do devedor decorre do simples vencimento do prazo. Então, ocorrendo o vencimento do prazo, o devedor está constituído em mora automaticamente. O dia interpela o homem, dies interpellat pro homine. Essa é a chamada mora ex re. Mas nas obrigações em que não há prazo pré-estabelecido, as chamadas obrigações puras ou simples, sem termo, sem condição ou sem encargo, deve haver a notificação, a interpelação para constituir o devedor em mora, a chamada mora ex persona. É necessário a notificação para a constituição em mora do devedor. Então, nessas obrigações em que não há prazo pré-estabelecido para cumprimento da obrigação, ocorrendo aí o decurso do tempo sem que o devedor cumpra a obrigação, cabe ao credor encaminhar uma notificação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora. Ele estabelece um prazo e diz assim, olha, você tem o dever de cumprir essa obrigação no prazo X. Não cumprido, daí, após a constituição em mora, o devedor passa a responder pelos efeitos da mora, os efeitos do retardamento do cumprimento da obrigação. Tá? Essa é a chamada mora ex persona, está previsto no parágrafo único do artigo 397. Requisitos da mora do devedor. Em regra, quando a gente fala em mora, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que é a mora do devedor. Né? A grande maioria das circunstâncias de mora é a mora do devedor, mas a gente vai ver que tem hipótese de mora do credor também. Quais são os requisitos da mora do devedor? Primeiro, a existência de uma obrigação exigível, dívida líquida, certa e vencida. Não há
mora do devedor se a obrigação é ilíquida ou é incerta ou sequer venceu. Então, numa obrigação a termo, antes do vencimento do prazo, a obrigação não é exigível, consequentemente não pode ser considerado em mora o devedor. Se é uma obrigação de dar coisa incerta e o direito de escolha do credor, então, enquanto o credor não realiza escolha e notifica, cientifica o devedor da escolha, o devedor não está em mora, porque a obrigação ainda é incerta, porque não foi estipulada a coisa a qual deve ser realizado o cumprimento da obrigação. Outro exemplo, nas obrigações alternativas, em que ainda não houve a escolha de uma coisa ou outra por parte do credor, vamos supor que o direito de escolha seja do credor, o credor ainda não escolheu entre uma obrigação de dar e uma obrigação de fazer, por exemplo, enquanto não há escolha e cientificação do devedor, o devedor não está em mora, porque a obrigação ainda é incerta, não houve ainda vamos dizer, não há exigibilidade ainda da obrigação, não pode se falar em mora do devedor. Outro requisito, inexecução culposa da obrigação. O inadimplemento decorreu de fato imputável ao devedor. Se a obrigação não foi cumprida ela tem que não ter sido cumprida por fato imputável ao devedor para que haja a mora dele e os efeitos decorrentes da mora. Então, quando se trata de mora ex persona, é ainda indispensável a interpelação judicial. Então, além dos requisitos aí, existência de uma obrigação exigível e ato culposo por parte do devedor, ou seja, o inadimplemento decorreu de culpa exclusiva do devedor, há nas obrigações em que não há prazo previamente estabelecido, né, nas hipóteses de mora ex persona, a necessidade, um outro requisito, que é a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir em mora o devedor. Tranquilo? Fechamos aí os requisitos. Efeitos da mora do devedor. Gente, o devedor em mora, ele responde por todas as consequências do inadimplemento. Dentre elas, né, os encargos, os prejuízos a que der causa, além de ser obrigado a cumprir a obrigação assumida. Então, além dele ainda ser obrigado a cumprir a obrigação, ele vai, por exemplo, numa obrigação pecuniária, responder por correção monetária, por juros, cláusula penal, multa e assim sucessivamente. Então, essas são as consequências da mora. E haverá o que a gente chama de perpetuatio obligationis. Então, ele responde pela perda ou deterioração da coisa por caso fortuito ou força maior quando estiver em mora. Lembre que a perda ou deterioração da coisa, em regra, nas obrigações de dar, entregar coisa certa, se não houver culpa do devedor, ele não responde pela perda e deterioração, a obrigação se resolve e as partes retornam status quo ante. Essa é a regra. Mas se o devedor já estava em mora quando ocorrer a perda ou deterioração da coisa, ele já estava em atraso no cumprimento da obrigação, ocorre a perpetuação da obrigação, né? O que acontece? Ele responde, inclusive, pela perda ou deterioração em caso fortuito ou força maior, ou seja, em situações em que ele não deu causa à perda ou deterioração da coisa. Essa é a regra. Devedor em mora, seja mora em decorrência do termo, ou seja, da interpelação judicial, havendo perda ou deterioração da coisa, ele vai responder mesmo em caso fortuito ou força maior. Então, uma exceção à regra de que caso fortuito ou força maior não gera responsabilidade para o devedor. Tá, então o devedor em mora vai responder excepcionalmente pela perda da coisa por caso fortuito ou força maior, exceto, né, uma exceção da exceção, salvo se provar isenção de culpa pela mora. O 399 diz lá que o devedor responde pela perda ou deterioração da coisa em caso fortuito ou força maior, porque ele está em mora. Mas ele não vai responder se ele provar que ele não deu causa à mora. Então ele tentou realizar o cumprimento da obrigação no prazo e o credor se negou a receber, ou o credor se negou a entregar o recibo de quitação, ou eventualmente o credor morreu e ele não sabia quem realizar o cumprimento da obrigação, né, e fez a consignação em pagamento. Então, se ele comprovar que eventual atraso no cumprimento
não decorreu de culpa dele, ele não responde pela perda ou deterioração da coisa em caso fortuito ou força maior nesse período do atraso do cumprimento da obrigação. E outra situação, ele também não vai responder se provar que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então ele está em mora, não cumpriu a obrigação, ou a perda ou deterioração da coisa. Se ele provar que essa perda ou deterioração da coisa ocorreria mesmo que tivesse cumprido a obrigação no seu prazo, ele não vai responder pela perda ou da coisa em caso fortuito ou força maior. Lembra a situação de um animal, né? Houve um empréstimo de um animal, de um boi para fazer para reprodução, um animal de vamos dizer assim, de uma característica específica, houve um empréstimo para fazer essa reprodução, veio para a reprodução e o prazo da entrega seria amanhã. Passado a data de amanhã, o devedor está em mora, se esse animal vier a morrer, ou deterioração, né, tiver alguma doença, alguma coisa assim, ele sofre todas as consequências do atraso do cumprimento, inclusive por caso fortuito ou força maior. Mas vamos supor que ele prove que essa doença já existia, esse boi já estava doente há muito tempo, ninguém sabia, e ele iria morrer mesmo que ele tivesse cumprido a obrigação no prazo previamente estipulado, e que não foi ele que deu causa à morte do boi. Então, aqui ele não responde, o 399 tem uma exceção da exceção. Ele, embora esteja em mora, ele não responde pela perda ou deterioração em caso fortuito e força maior, provando que se a obrigação tivesse sido cumprida ao tempo, o dano ainda assim sobreviria em relação a esse objeto. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da mora do credor, a chamada mora cipiente ou mora creditoris. A regra, como a gente falou, é que a mora é do devedor. Ele sofre as consequências da mora. Tanto que a gente fala sempre que o devedor tem não só o dever de pagar, como tem o direito de realizar o pagamento. Por que ele tem direito de realizar o pagamento? Porque se ele não realiza o pagamento ao tempo previsto, ele sofre as consequências do inadimplemento da obrigação. Correção monetária, juros, cláusula penal, multa, perda ou deterioração por caso fortuito força maior, então ele sofre as consequências. Mas muitas vezes a mora decorre de ato do credor. Não é comum, né? Mas pode ocorrer. A mora por ato do credor é quando o credor injustamente se recusa a receber, se recusa a dar recibo de quitação, se recusa a altera o local de pagamento ou alguma circunstância que acarrete no retardamento do cumprimento da obrigação. O que acontece? Ocorre quando o credor se recusa injustamente a receber o pagamento, exigindo que a obrigação seja cumprida de forma diferente ou em lugar diverso do inicialmente entabulado, artigo 394 do Código Civil. Então, nessa circunstância, o cumprimento da obrigação não se realizou ao tempo e ao modo ou lugar previstos por conduta do credor. Então, quem está em mora é o credor. Requisitos da mora do credor. Primeiro, a obrigação tem que estar vencida, né? Ser exigível, tem que haver oferta real da prestação, o devedor deve comprovar que efetivamente ofertou a prestação ao credor. Então, pense um cliente seu, cheguei lá no seu escritório e disse assim, eu tentei pagar e o credor não quis receber. Você tem que exigir do seu cliente uma prova de que ele tentou efetuar o pagamento, né? Seja por meio de testemunha, seja por meio de uma notificação, olha, credor, eu estou querendo efetuar o pagamento, o seu número da conta foi alterado, eu não consigo efetuar o pagamento, a quem eu devo realizar, eu quero, de alguma forma, extinguir essa obrigação. Então, tem que provar que houve oferta real da prestação, houve uma tentativa de cumprimento dessa obrigação e o credor se recusou a receber. Recusa injustificada do credor em receber a prestação. Então, o credor se recusou em receber a prestação ou em dar quitação, né, em relação ao cumprimento da prestação. Tem que ser injustificada. Não pode ser uma situação em que o devedor quer efetuar o pagamento, mas não quer efetuar o pagamento no valor integral ou quer realizar a prestação diversa. Daí não é injustificado. O credor
não é obrigado a receber coisa diversa, não é obrigado a receber em partes a prestação, então aí não é uma recusa injustificada, então não é mora do credor e sim mora do devedor. Mas aqui a recusa injustificada, ele não recebe ou quer exigir uma outra coisa que não aquela previamente estipulada, haverá a mora do credor. E constituição em mora mediante a consignação em pagamento. Então, quando há mora do credor, a ideia é que cabe ao devedor consignar o pagamento à obrigação. A consignação em pagamento visa o quê? Exatamente extinguir a obrigação quando não é possível a sua extinção pela via normal, né? Então, o devedor que tenta efetuar o pagamento ao credor e o credor se recusa a receber ou se recusa a dar o recibo de quitação, há necessidade por parte do devedor realizar essa prestação de alguma forma. E o meio mais correto é a consignação em pagamento. Lembre que a consignação pressupõe um depósito judicial, ou extrajudicial no caso das obrigações pecuniárias. Então não é toda obrigação que é passível de consignação em pagamento, somente as obrigações de dar, né, entregar, ou as obrigações de fazer que tem um ato de entrega após a feitura da coisa. Daí sim há a possibilidade de consignação em pagamento e faz o depósito judicial, né, não necessariamente em conta bancária, mas por meio de depositário público, algo do gênero, se não é uma obrigação pecuniária, e a intimação do credor para o credor se manifestar se aceita ou não a prestação. Se ele aceita a prestação, extingue a obrigação, né, e resolve-se a relação obrigacional. Mas se ele não aceita, vai lá e contesta essa consignação em pagamento, abre-se o litígio e cabe ao juízo, na situação concreta, analisar se a recusa foi injustificada, se o pagamento foi realizado na integralidade, no tempo, modo e condição devidos, e daí o juiz julgar procedente ou não a ação consignatória. Só que tem que lembrar o seguinte, a consignação em pagamento inclusive pode ocorrer quando o devedor está em mora. Pense, passou o prazo do vencimento, eu quero efetuar o pagamento e o credor não quer receber. Ou quer receber juros além daqueles previstos contratualmente. Ou está exigindo uma multa que não está prevista no contrato. Então, aqui haverá recusa do devedor, do credor em receber, uma recusa injustificada. E daí vai ter, além da mora do devedor, a mora do credor. E daí, professor, qual é a solução? Consignação em pagamento. Só que o devedor vai ter que consignar com todos os efeitos da mora. Se é uma obrigação pecuniária, vai ter que incluir correção monetária, juros, cláusula penal ou algo do gênero, no montante da dívida e fazer a consignação mesmo assim. Então é possível consignação em pagamento quando também o devedor está em mora, tá, pessoal? E fechamos aqui os requisitos da mora do credor. Efeitos da mora do credor. Primeiro, e principal efeito em relação à conservação da coisa. Caberá ao credor ressarcir as despesas efetuadas pelo devedor durante a sua mora. Enquanto o credor não ressarcir as despesas do devedor, esse poderá reter a coisa. Lembrem sempre que nas obrigações, eventualmente que não sejam obrigações pecuniárias, que seja entrega de um bem, pensa lá no cavalo, né, um boi que tem que ser restituído ou algo do gênero, existe toda uma despesa para a manutenção desse animal. E, consequentemente, essa despesa, que a princípio é do devedor somente até o prazo do cumprimento da obrigação, quando extrapola esse prazo por culpa do credor, por mora do credor, o devedor vai ter que continuar, né, mantendo e conservando essa coisa. Porque ele não vai correr o risco de ser responsabilizado. Nessa situação em que a mora do credor, essa despesa de conservação da coisa, o credor tem que ressarcir o devedor, restituir esse montante ao devedor e em relação à conservação da coisa. E é nesse período da mora do credor também a perda, deterioração por caso fortuito ou força maior vai ser decorrente de culpa do credor e não do devedor, então não pode ser responsabilizado o devedor pela perda ou deterioração da coisa, exceto, claro, se o devedor estiver agir com culpa, der causa à perda ou deterioração da coisa, como a gente viu durante lá as modalidades de obrigações. Outro efeito da mora do credor, lá no artigo 400, é a oscilação no preço da coisa. Então pense,
eu vendi um imóvel, né? E a entrega do imóvel vai ser daqui a 30 dias. Vendi daqui a 30 dias, não, vamos colocar 6 meses, que é mais fácil haver oscilação no preço da coisa quando o prazo é maior. Passados os 6 meses, eu vou efetuar a entrega da coisa pelo preço originalmente estipulado, porque está no prazo de cumprimento da obrigação. O credor se nega a receber esse objeto e fica lá, né, nesse imbróglio de discussão judicial, etc e tal, por ainda mais, sei lá, 6 meses. E nesse período houve oscilação no preço do objeto, do imóvel. Essa oscilação do preço do imóvel vai trazer consequências da relação jurídica obrigacional. Qual é a consequência? Haverá ao credor a obrigação de pagar a diferença. Ele é obrigado a pagar a diferença se quiser ficar com a coisa, mas se ele não quiser ficar com a coisa, ele pode, né, resolver a obrigação e eventualmente receber um montante do valor pago. Por que ele é obrigado a pagar essa oscilação no preço? Porque ele está em mora. Então fechamos aí as noções aí de inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo, mora do devedor e mora do credor. Eu quero só fazer uma ressalva sempre para vocês relembrarem. O inadimplemento absoluto é quando a obrigação não pode mais ser realizada, não traz utilidade nenhuma ao credor. Se a obrigação não pode ser realizada e não traz utilidade nenhuma do credor, essa obrigação vai ser resolvida em perdas e danos. Não haverá o cumprimento da prestação por parte do devedor. Não há a extinção pela via direta ou indireta lá, e sim a inexecução da obrigação. E o inadimplemento relativo, ele decorre de mora. A mora pode ser do devedor ou do credor. O que acontece na mora? Há o retardamento do cumprimento da obrigação. Então, inadimplemento relativo, sinônimo mora. Retardamento quer dizer que não houve o cumprimento da obrigação no tempo, modo e lugar devidos. Mas ainda é possível o cumprimento dessa obrigação. É possível o cumprimento dessa obrigação, mas o devedor, se é ele que estiver em mora, vai responder pelos efeitos da mora. E se é o credor que está em mora, haverá responsabilização do credor em relação aos efeitos da mora e, inclusive, em relação à perda e deterioração da coisa. O outro ponto que é bastante importante vocês lembrarem é o artigo 399 do Código Civil. Devedor em mora responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que seja decorrente de caso fortuito ou força maior. Então, a perda da coisa por situação que não é imputável ao devedor, em regra, resolve a obrigação e as partes retornam ao status quo anterior. Mas a perda ou deterioração da coisa, mesmo que em caso fortuito ou força maior, se ela ocorrer no período da mora, do atraso do cumprimento da obrigação, o devedor responde pela perda ou deterioração da coisa. Fechamos aí a diferença entre inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, mora do credor e mora do devedor. Voltamos para fechar a inexecução e inadimplemento das obrigações daqui a pouquinho.